Olá, o programa Gestão dessa semana traz a jornalista Eunice Ramos, da TV Centro-América do estado do Mato Grosso, afiliada da Rede Globo, para conversar um pouco sobre o estado do Mato Grosso e principalmente o lançamento que ela está fazendo do seu livro Rio Paraguai. Conto com vocês nessa quinta, com reprise no sábado e na segunda. Até lá! Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz a estrelense, nossa conterrânea aqui do Vale do Taquari, Eunice Ramos, jornalista da TV Centro-América do estado do Mato Grosso e muito conhecida de todos nós porque ela também aparece muito constantemente na Rede Globo, porque a TV Centro-América é uma afiliada da Rede Globo. Boa noite, Eunice. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui participando com você desse programa e podendo bater um papo aqui com o nosso Vale do Taquari. Ótimo, que bom. A gente agradece a sua participação. Isso, como é de praxe no nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouquinho a história das pessoas, porque é fundamental, não se constrói nada sem a sua própria história, né? Então, conta um pouquinho da tua história, né? És nosso conterrâneo aqui da nossa região, és estrelense, né? E essa tua caminhada até você se tornar hoje uma referência no jornalismo brasileiro, a gente sabe disso, né? Tantos trabalhos que você faz, a repercussão que você faz, né? Principalmente os teus trabalhos voltados para o jornalismo mais de denúncia, jornalismo mais mostrando também a região centro-oeste, que é uma região pujante hoje no Brasil. Um pouquinho da tua história, por favor. Como você falou, eu sou estrelense, nasci em Estrela, comecei minha trajetória no jornalismo também na cidade de Estrela. Comecei trabalhando no jornal Nova Geração, que à época pertencia ao grupo informativo, né, do seu Oswaldo Carlos Van Leuven. Então, ali eu comecei a dar meus primeiros passos, né, no jornalismo, fazendo reportagens. E depois disso eu passei a fazer faculdade na Unicinos, me formei em jornalismo e comecei a fazer estágio a partir daí na RBS, no escritório da RBS, aqui em Lajeado. E assim eu comecei a ter um contato com televisão, com o veículo televisão e realmente me apaixonei, né? Porque é um veículo bastante peculiar, porque tu trabalha com imagem, com o flagrante. A imagem vale por 1000 palavras, já diziam, né? Mas e vale mesmo, porque a partir de uma imagem você constrói um texto, você destrincha uma matéria a partir da imagem, do som. Então, é um veículo bastante peculiar e é apaixonante, né? Me apaixonei por televisão e acabei ficando no veículo televisão. Aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar em Cuiabá, na TV Centro-América, que é filiada da Rede Globo. Uma curiosidadezinha que é normal, né? Muitas pessoas assistem esse programa e têm interesse, às vezes eu tenho próprios alunos na sala de aula e pergunto, professor, como é que a gente ganha uma oportunidade? Como é que surgiu uma oportunidade? Como é que eles te descobriram para te alçar essa questão de você ir para a televisão Centro-América lá no Mato Grosso? A oportunidade, na verdade, a gente tem que estar sempre antenado com tudo que está acontecendo, né? E as oportunidades aparecem e aí ou você vai ou você não vai. O cavalo não passa encilhado 2 vezes, diz o ditado, né? Mas assim, a Cláudia Bouvier, você deve conhecer também, que trabalhava em Encantado, jornalista. Ela foi morar lá com o marido e começou a trabalhar na TV Centro-América de Rondonópolis. E daí ela que me ligou, disse, olha, Nisso, tem várias oportunidades aqui, manda uma fita com as suas matérias, que eu vou mostrar para a chefe. E tá faltando repórter aqui, um lugar que está crescendo, a empresa está crescendo também. Foi então que eu mandei uma fita com algumas gravações. E aí eles me chamaram na sequência já. E só que assim, faz muito tempo? Faz um tempinho, já estou há 15 anos lá. 15 anos. Então a coisa vai andando assim e a gente quando vê o tempo passa, né? A gente está... E foi uma experiência fantástica, assim, porque a televisão, a rede mato-grossense cresceu muito e concomitantemente a gente acaba crescendo junto com a empresa, né? Eu tive lá grandes oportunidades de me transformar em repórter de rede, que é os repórteres responsáveis por fazer as matérias nacionais do estado para a Rede Globo, né? Então isso foi uma evolução bastante boa para mim. Deu certo ter ido para lá. É interessante que de vez em quando você está assim, daqui a pouco olha lá, chama direto Eunice
em cadeia nacional, ao vivo. Como é que funciona isso? Deve dar um friozinho na barriga de vez em quando, né? O friozinho na barriga, ele faz parte, eu acho, né? Porque quando cada um tem um sistema de se preparar. Eu me concentro muito, memorizo o que eu vou falar e fico ali concentrada. Não gosto de... Para mim não funciona eu me distrair com outras coisas, assim, eu me concentro ali, mas na hora que chama não adianta, é um friozinho na barriga, porque você sabe que você está ao vivo. Quer dizer, se você errar, aquele erro vai sair em nível nacional. Vira meme nacional. Pois é. Então, agora com a internet, o pessoal está louco para que desse um problema. Exatamente. Então a gente fica sempre com frio na barriga, porque pode acontecer alguma coisa, pode dar errado, enfim. Graças a Deus tem dado tudo certo, né? Mas a gente sabe que é um risco, né? Televisão. Alguma historiazinha assim dessas, assim, tipo, for entrevistar e acontece uma falha, alguma coisa assim? Às vezes tem aquela coisa assim, tu vai entrevistar alguém, a pessoa não sai direito, alguma coisa assim. Normalmente o jornalista tem umas histórias muito interessantes. Como a gente estava conversando nos bastidores, o problema é quando o entrevistado fala pouco demais ou muito, né? Então, assim, muito pouco ou fala muito. Uhum. Então, para isso, para a gente complica um pouco, porque aí você tenta tirar do entrevistado o melhor, porque você está pensando no telespectador, né? Você quer tirar o melhor da entrevista para o telespectador. E, às vezes, a situação não rende, porque televisão é um veículo diferente, porque ele constrange as pessoas, né? Às vezes, a pessoa não tem muita... Verdade. Aí ligou a câmera, tu conversa tudo com a pessoa, ela te conta tudo normalmente. Ligou a câmera, meio que trava às vezes, né? Pode acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente fica sempre... Aí tu tem que tentar de várias técnicas para... extrair o melhor, né, da entrevista, né, o melhor do conhecimento do entrevistado, né? O pessoal que não está acostumado com isso não sabe, mas os bastidores sempre são melhores do que as entrevistas. Exatamente. Sempre. É no bastidor que a pessoa fica mais relaxada e comenta. Porque, querendo ou não, você está sendo registrado ali. E é uma coisa que fica para a posteridade, né? Um pouco, guardado as proporções, é um pouco o que acontece com as redes sociais hoje, né? O que você posta nas redes sociais é um registro. E fica para a posteridade. Se você posta alguma coisa boa, beleza. O problema é quando alguma coisa sai errada, né? É difícil. E essa tua caminhada no jornalismo, essa experiência, te deu possibilidade também de rodar Brasil, né? Isso rodar a questão de te chamarem para outras ações e tudo mais, né? Que é bastante comum, né? Vejo, às vezes, reportagens no Globo Repórter, outras tantas oportunidades, né? Quando você passa a ser... Eu sou repórter de rede, né? Que são os repórteres que fazem... matéria nacional nos estados. E só que aí eles podem chamar a gente para outras missões, né? Eu já fui fazer plantões no Rio de Janeiro, já cheguei a ficar 3 meses seguidos no Rio de Janeiro, substituindo repórteres lá. Então, isso vai dando uma bagagem para a gente, né? Porque, às vezes, a gente está tão acostumado com os assuntos daquele local que você precisa de novos desafios, né? Então, de repente, de matérias mostrando a lavoura, as belezas do Pantanal, você vai para o Rio, vai subir o morro para fazer matéria. Lembro de um plantão que eu fiz lá. O que vão dar de pauta para a Eunice? Manda lá para Madureira, porque tá tudo calmo lá. Cheguei em Madureira, começou o tiroteio, né? Disse, olha, eu me lembro que eu baixei no carro e disse, olha, não tá tão calmo assim, escuta aí, o tiroteio, né? Rolando bala. Então, assim, tudo isso são experiências novas que tu vai te adaptando, como fazer, como enfrentar e como... É importantíssimo, assim, para uma Isso é o grande desafio, eu acho, né, de um bom repórter, né? Tem que estar na hora certa, no local certo. Os grandes furos muitas vezes nascem assim, né? Exatamente. Eu lembro que uma vez eu fui para o Rio para fazer a edição, porque Globo Repórter a gente participa da edição do programa. E eu estava na redação quando chega o Eric Bretas e me diz assim, Eunice, você é a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Eu disse, mas o que aconteceu? Caíram 3 prédios no centro do Rio de Janeiro, nós estamos elaborando, isso era umas 7 horas da noite, 6h30. Eu estava voltando para o hotel, eu parei ali para falar com algumas pessoas e ele disse, nós estamos preparando a cobertura para o Jornal da Globo e eu preciso de você. Eu disse, estou à disposição. Entrar ao vivo? Eu disse, estou à disposição, não falou o que era. Aí ele me chamou para uma reunião ali com alguns repórteres que estavam ali, disse, fulano vai para cá, você fica embaixo, você fica ali. E Eunice, você vai para o Globocop entrar ao vivo na abertura do programa, ok? E eu, ok, né? O que eu vou dizer numa hora dessas, né? Tenho medo de altura. Mas graças a Deus deu tudo certo. Isso aqui também é uma experiência diferente. Sim, nós não temos um Globocop, nós temos um avião da Centro-América, que para nós a nossa maior dificuldade lá são as distâncias, né?
Mas se nós não temos o Globocop, não fazemos transmissões ao vivo de cima, né? Então, ainda mais numa estação de 3 prédios caídos, quer dizer, mas... Então, ou vai, ou diz que não, tô com medo. Não pode, né? Não pode, não Tem pode. que encarar, né? Tem que ter coragem. É a profissão hora. do jornalista, né? Bem, nós vamos criar o nosso primeiro bloco, conhecemos um pouco mais da estrelense Eunice Ramos, né? Nossa jornalista aqui da região, que atua no TV Centro-América, no Mato Grosso. No nosso intervalo, depois a gente volta para falar um pouco agora da parte de escritora, né? O lançamento do livro Rio Paraguai, né? Em que ela escreve junto com um colega, jornalista. Vamos falar um pouquinho depois do intervalo. Até lá. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, essa semana, recebendo a jornalista Eunice Ramos, da TV Centro-América do Mato Grosso, afiliada da Rede Globo. E como a gente estava antes batendo um papo, né, e conversando sobre a experiência jornalística da Eunice, ela também agora está no viés de escritora, né? É essa a primeira obra? Primeira obra, estreia, né? Minha estreia nessa parte da literatura, e foi escrita em parceria, né, com José Milton Ribeiro, que é um jornalista muito conhecido, jornalista da TV Globo e tal. Inclusive, ele já tem outros livros escritos, né, para mim. Eu tive o privilégio de ter escrito esse livro com ele, que é resultado de uma grande expedição que a gente fez pelo Rio Paraguai, né, que acabou virando uma série de reportagens para a TV Globo no Globo Rural. Foram 5 capítulos. E, assim, metade do programa, durante um mês, era um mês que tinha 5 domingos, foi entrando as matérias, né? Então, foi uma experiência demorada, né? A gente começou em 2011, porque, assim, teve expedições, assim, a gente fazia... Primeiro a gente fez a parte das nascentes, aí a gente voltou... O material todo foi para a Globo, para ser avaliado, né? E, avaliado não, assim, já decupado e tudo, para que a gente pudesse já alinhar como seria o programa. Aí depois a gente fez uma nova expedição, que fomos num barco-hotel de Cáceres, em Mato Grosso, até a entrada do Rio Apa, passando por Mato Grosso do Sul, até a entrada do Rio Apa. A partir dali, o Rio Paraguai passa a ser somente em área paraguaia mesmo, do país vizinho, né? Então, assim, essa expedição, essa parte de Mato Grosso até a entrada do Rio Apa, foi a mais longa. A gente ficou 32 dias dentro de um barco, parando, fazendo reportagens, né? Conversando com ribeirinhos. Bom, foi uma experiência, assim, fantástica, né? E um rio que é o nosso rio, um dos mais internacionais, né? Porque passa faz fronteira ali com a Bolívia, depois entra de um lado Brasil, do outro lado Paraguai, e depois segue em solo paraguaio até a Argentina, e na Argentina desemboca no Rio Paraná, né? Então, a gente percorreu ele de ponta a ponta, foi uma experiência, assim, fantástica mesmo, né? E o resultado está nesse livro agora que a gente lançou. Isso, Rio Paraguai. Para nós aqui no Sul, às vezes não tem nem ideia do que é e da importância que tem determinados rios. Mas talvez o que mais repercute para nós aqui é o Rio Amazonas, porque se fala muito. Mas o Rio Paraguai é o berço do Pantanal, não? Tô também, correto? se diz que é a caixa d'água do Pantanal, né? Porque ele que traz toda a água para a região pantaneira ali, né? E ele tem uma importância vital, né? Tanto para todos os países, também foi cenário da guerra da guerra do Paraguai também. Inclusive, nessa série, a gente relembrou um dos momentos da Guerra do Paraguai, em que os brasileiros levantaram um balão, à época um balão era uma novidade, assim, ainda mais sendo usado para fins bélicos, né? Então, o balão foi usado para identificar o inimigo, porque o terreno era muito difícil de visualizar, né? Assim, onde estava o inimigo, eles levantaram um balão. E a gente reviveu esse momento, levamos um balão para lá, e aí fizemos essa reportagem também da parte histórica do Rio Paraguai, né? E tem a questão toda, né? Para o Centro-Oeste, a própria questão agrícola, né? Ele certamente é fundamental para
manter toda a produção agrícola que cada vez mais expande, né? É, E a força inclusive, do Brasil hoje, né? e inclusive a gente ali percebeu algumas situações que o próprio Ministério Público entrou com ação porque assim, na parte das nascentes tem muitas lavouras muito próximas do rio, né? O que não poderia acontecer, quer dizer, uma agressão ao Rio Paraguai. Então, até o próprio Ministério Público entrou com ações com essas fazendas para fazer esse afastamento, para evitar, porque onde a lavoura é muito próxima do rio, os agrotóxicos acabam atingindo a água, né? Então, isso é prejudicial. Mas a parte da agressão, assoreamento, uma série de coisas que a gente percebeu também, registramos nesse livro e também na série. A questão de pesquisas sobre o Rio Paraguai, nós entrevistamos os pesquisadores, registramos os resultados das pesquisas e também aventuras, né? Porque nós chegamos a um local onde os ribeirinhos diziam que existia uma casa da onça. Era uma casa lá no meio do Pantanal que a onça sempre ia lá dormir. E a gente resolveu ir Como até bom lá. jornalista, né? Não ia deixar passar. Chegamos lá, era uma casa de madeira, a gente bateu na casa assim, nenhum sinal de onça. Aí estava eu, cinegrafista, e mais 3 pessoas do IBAMA. Aí um deles, que pesquisa onça, resolveu entrar. Quando ele bateu na parte de uma das paredes do quarto, ele só viu a onça se levantando, ela estava lá. A gente saiu correndo, mas assim, com risco. Lá na frente todo mundo se embolou, caíram e a pesquisadora do IBAMA quebrou o dedo, fugindo da onça. Aí eu pensei, não, isso só pode ser sacanagem. Eu olhei para trás, estava ela saindo. Bem bela. Olhou para nós, saiu, caminhou, quer dizer, mas foi um risco para a gente, né? Imagina se ela tivesse resolvido. O problema todo é que ela deveria estar. O problema não, a nossa salvação é que ela deveria estar bem alimentada, né? Tinha um jacaré, assim, só o esqueleto dele, então ela deveria ter se alimentado. E a gente não virou prato de onça, graças a Deus, né? Mas foi uma aventura. Eu imagino. Deve ter N histórias, né? Mas a beleza compensa tudo, né? Compensa. É um lugar muito bonito, né? Porque a gente passa pelo Pantanal na parte superior ali em Mato Grosso, depois vai descendo, chega até a parte mais inóspita do Pantanal, que é a parte onde tem os índios Guatós que estão lá, que são remanescentes ainda dessa etnia, né? Então a gente viu muita coisa bonita. A própria Lagoa Gaíva, que é um local onde os espanhóis, quando vinham subindo, a lagoa é tão grande que você olha e não vê o horizonte dela quase. Então, a época da exploração dos espanhóis, eles chegaram até esse ponto e chamaram aquilo ali de Mar de Xaraiés, porque para eles haviam chegado a um local onde era mar, estavam explorando ainda, né? Então, assim, mas é de uma beleza fantástica. Eu fiz mais de 2.500 fotos. Nossa. Cada etapa a gente pássaros, a riqueza, a biodiversidade também do Pantanal e ao longo do rio também. Muitas espécies de pássaros, de animais. É lindo, lindo. É uma coisa que para nós aqui do Sul cada vez está mais distante, né? A gente não encontra mais reservas, espaços desse tipo. Isso até com uma coisa fora, como se fosse outro planeta, porque imagina você encontrar toda essa riqueza de fauna, flora, né? E infelizmente aqui nós estamos já degradamos muito, né? Então realmente é um espaço mágico, né? Certamente tem muitas coisas que você ainda poderia comentar. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre o livro que você acha que é interessante? Olha, eu acho que o interessante é porque justamente foi uma expedição inédita na televisão brasileira, né? Ninguém havia feito essa proeza antes de percorrer todo o rio. Então tem registros, registros sobre porque a literatura do Rio Paraguai é bastante fraca, assim. Antes de a gente fazer essa expedição, nós fizemos várias pesquisas, tentamos buscar informações. Tem trabalhos pontuais de universidades, mas algo que fale do rio do início ao fim, percorrendo, enfim, não é pouca literatura, muito pouca literatura. E até tem uma questão do próprio registro jornalístico, que é importante, exatamente, que é fundamental, né? Para estudantes de jornalismo que querem seguir essa carreira, ali tem os bastidores do que aconteceu. Por exemplo, nós tivemos ao longo
da viagem, um momento em que o nosso barco-hotel, ele parou num banco de areia. Calhou. E aí a gente teve que fazer a maior movimentação para tirar o barco-hotel. Chama todo mundo para ir voar. Foi complicado. Então são desafios, né? Assim, você percorrer, fazer uma coisa tão ampla como essa. Ali tem os registros, eu fazia diários. E esses diários foram norteando o Rio. Daí entra uma parte que eu falo, uma parte que o José Hamilton fala. Então e a parceria com o José Hamilton também é uma coisa fantástica. É um presente para qualquer jornalista, né? Porque ele cara reconhecido e renomado. E foi o jornalista mais premiado no Brasil até agora. Então, eu poder fazer parte tanto da série de televisão como deste livro ao lado dele foi realmente um presente para mim. Ótimo. Bem, nesse segundo bloco, conhecer um pouco mais da escritora Eunice Ramos, né? Seu livro Rio Paraguai. Vamos encerrar e depois nós vamos falar um pouco agora sobre conhecer um pouco mais do Mato Grosso, né? A experiência que a Eunice tem como jornalista, certamente ela vai nos contribuir bastante para esse estado cada vez mais rico e cada vez mais em processo de desenvolvimento aqui no Brasil. Vamos para o nosso intervalo? Até lá. Bem, de volta ao nosso programa Gestão dessa semana, recebendo a jornalista Eunice Ramos, da TV Centro-América, afiliada à Rede Globo no Mato Grosso. E nesse último bloco quero conversar um pouco mais com a Eunice sobre o Mato Grosso, né? Nós que estamos aqui no Sul, ouvimos falar, mas praticamente não conhecemos nada, né? Do Centro-Oeste, ou pouquíssima coisa. O máximo que a gente tem de referência é o Pantanal, alguma coisa envolvendo produção agrícola, pecuária, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais diverso que isso, né? É, muito mais. É um estado que cresceu muito nos últimos anos, Gerson. Desde que eu estou lá, eu acompanhei um pouco dessa evolução. Hoje, o estado de Mato Grosso é o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, tem o maior rebanho bovino do país. Então, a questão alimento para o futuro, são os ovos de ouro, né? O alimento é o que vai ter mais demanda. E o Estado tem segurado isso aí, tem segurado a balança comercial, né, das nossas exportações. Basicamente, o que mais pesa hoje é a agricultura, né? Soja, milho, carne. Então, assim, em volta disso, tem toda uma infraestrutura, uma cadeia de negócios que gira em torno disso, né? Então, você vê, para plantar, tem fornecimento de sementes, de defensivos agrícolas, aí tem a comercialização de máquinas, aí depois tem as indústrias de beneficiamento, algodão também é o maior produtor de algodão do país. Então, tudo isso gera emprego e gera um desenvolvimento. Para você ter uma ideia, é o estado que menos sentiu a crise em todo o país, né? Quer dizer, a gente está vendo aí a questão do desemprego, da situação toda que está acontecendo no Brasil afora, e lá ainda está se mantendo. Por quê? Porque hoje eu vejo Mato Grosso como o Rio Grande do Sul foi há um tempo atrás, celeiro do Brasil, né? E hoje, infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul dá para se dizer falido, né? Pelo que eu tenho visto, agora que estou de férias, estou acompanhando aqui também a questão da negociação para pagamento de salários no estado. Quer dizer, assim, já não é mais aquela situação que se via antes. Então, é um estado promissor, tanto que tem muitos gaúchos como eu que foi para lá se aventurar, tem muitos paulistas, pessoas de outros estados, de outras regiões, que estabeleceram lá seu mercado de trabalho, sua carreira, visando justamente esse mercado que é promissor. Temos cidades, por exemplo, como Lucas do Rio Verde, que tem 30 anos e ela está mais desenvolvida hoje, por exemplo, do que Estrela. Por quê? Porque, assim, gira muito dinheiro. As escolas públicas lá, nós mostramos, inclusive, isso no Jornal Nacional, no Globo Repórter. A Mina de Ouro, o caminho onde tem desenvolvimento, o programa era sobre isso. Eu mostrei essa cidade. Por quê? Porque escolas públicas lá têm piscina, sabe? São um nível de ensino muito bom. Tem toda a estrutura que precisa de uma cidade para se viver, para se viver bem. Né? Então, uma cidade que tem 30 anos, quer dizer, desenvolvimento acima da média, né? Quem me conhece sabe que eu sou um crítico muito forte a essa característica que o gaúcho tem de se achar muito superior ao resto.
A gente tem muita questão. A tradição do Rio Grande do Sul é muito importante, nós temos aí toda uma história, mas a gente está vivendo muito de passado. É muita coisa, nós isso, não. Existe um futuro todo novo pela frente, no qual você acaba de colocar, né? Essa questão do desenvolvimento, a questão do investimento da educação. Saiu recentemente a lista, né, do desempenho no Enem, né, os indicadores do ensino médio brasileiro, e o Rio Grande do Sul só tem uma instituição, uma escola, entre as 100 melhores. E eu estava comparando Piauí, se eu me falar a memória, tem 3 ou 4. Então, muitas vezes colocam essas questões, né, de dinheiro, mas será que não é também a questão cultural? Quer dizer, essas regiões elas estão propícias para novas formas de ver, novas formas de agir, e principalmente são pessoas que estão lá construindo a sua história. E nós talvez estamos vivendo muita história do passado. Acho que o Mato Grosso é um bom exemplo de tantos outros estados que a gente tem, de que está se vendo um novo horizonte, uma nova oportunidade. E muitas vezes eu vejo as pessoas reclamando aqui que não tem emprego. Poxa, mas vai para lá, né? Busca um outro espaço, né? Por que não aventurar? Aventurar não, porque hoje em dia, como você falou, já tem uma infraestrutura toda. É diferente dos parentes nossos que foram há 20, 30 anos atrás, que a gente no meio do mato. É imenso Mato Grosso, né? É imenso, é imenso. Tanto que a gente lá, a TV Centro-América tem um avião para a gente ir a lugares mais distantes, né? Então, tem viagem que a gente faz com o nosso avião bimotor, monomotor, que a gente usa para ir para o norte do estado, para ir para o sul do estado em alguns momentos. Eu já fui fazer matérias em lugares que eu andei 1.200 quilômetros. Jesus. Seria a mesma coisa que ir voltar para Santa Catarina, vamos dizer assim. Isso aí. Então, é um estado muito grande e tem muito a ser explorado ainda, penso eu, né? Assim, tem muitas oportunidades para quem é desapegado, que pensa em trilhar um caminho diferente, buscar novas oportunidades. É um estado... Eu não tenho o que reclamar, assim, porque eu acho que eu fui muito bem acolhida pelo estado, por Cuiabá, pelos cuiabanos. A cuiabania é realmente muito carinhosa sempre com a gente, tudo. Então, eu acho que foi uma alternativa boa. Apesar do meu carinho e meu amor pelo Vale do Taquari, pela minha querida Estrela, né? Porque eu sou filha de Estrela e tal. A gente não larga as nossas raízes, nunca. Não, de jeito nenhum. A crítica é sempre no sentido positivo. Exatamente. E eu, inclusive, estou de férias aqui, eu vou passar meus 30 dias de férias, que não terminou ainda, que bom, né? Aqui no Vale do Taquari, né? Andando por Teutônia, Estrela, Lajeado, né? Pela nossa terra. E um pouquinho assim, já que estamos no final do programa, Cuiabá, você estava conversando em off, temperatura média 35 graus. Meu Deus. É quente, é quente. É quente no clima e calorosa pela hospitalidade e receptividade dos cuiabanos, né? Mas é uma cidade muito quente. Realmente, quando eu venho para cá, nesse período agora que está fresquinho, que vocês dizem que está fresquinho, né? Para mim já está frio, porque meu organismo já virou carioca. Acostumou, o organismo acaba se adaptando, né? Então, eu já quando venho puxo um casaco sempre, quando está fresquinho, que vocês dizem que está fresquinho. Nice, vamos fechando nosso programa. Uma última palavra, uma última consideração que você queira fazer. E já agradecer de antemão a tua presença aqui no nosso programa. Olha, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa. Gostaria de fazer um convite também aos telespectadores para que leiam o livro sobre o Rio Paraguai, uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais sobre esse livro. Ele pode ser adquirido pelo site da Livraria Janina. Então, quem tiver curiosidade em conhecer o que se passa ao longo desse Rio Paraguai, as personagens interessantes, curiosidades, informações, pesquisas. Então, tudo isso está registrado ali. E também, se quiserem buscar a própria série de televisão, dá para acessar através do G1, né, no programa Globo Rural. E é um pouco do resultado do nosso trabalho lá no Centro-Oeste, em Cuiabá, que a gente teve a oportunidade agora de contar aqui para vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Eunice. Obrigado a todos. É uma aula sobre não só a questão de ser profissional, jornalismo, de ser escritora, desafio, mas também como profissional e como pessoa, né? Que buscou um novo espaço e consolidou. Mais um bom exemplo do talento que a gente tem aqui no nosso Vale e que desponta pelo Brasil e fora do Brasil também. Agradecendo a todos os telespectadores, até o próximo programa de gestão. Saúde e sucesso sempre. Boa noite.